Segue aí, vamos lá. Vamos lá. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha, quando nós falamos que isso aqui não é fábula, e eu vou já entrar de novo aqui respondendo ainda esse segundo ponto, você só pode ser missionário, você só pode ser pregador, você só pode ser um adorador, você só pode ser um pastor. Atos 1:3, vamos lá para Atos 1, verso 3, vamos lá. Ainda respondendo isso aqui, vamos lá, leia aí. Porque a Bíblia diz que alguns duvidaram, outros reconheceram. Atos 1:3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, Olha, sendo visto por eles. Ele se apresentou vivo com infalíveis provas. Muitas infalíveis Provas. E isso aqui foi feito pelo doutor Lucas, o registro. Não foi de um analfabeto qualquer. E ele está contando, olhe para cá, por que Pedro, ele disse assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por que Pedro disse? Porque Jesus passou com eles quantos dias? 40 dias, entrando e saindo, falando das coisas dos céus. Só quem via eram os discípulos. 40 dias, provas Quando você lê João 20 e 28, ele diz para Tomé, vem cá, Tomé, pega aqui, toca aqui. Aí Tomé disse uma coisa mais linda que homem nenhum na terra diz, só por fazer um curso de teologia ou de doutorado, que é importante, mas aqui engloba a questão da fé. Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Eita glória. A igreja ela tem que ter a missão de pregar o evangelho. A igreja ela tem que ter a ordem de pregar o evangelho de Cristo. Mas olhe para cá. Você me desculpe, meu irmão. Tu tá filmando direito? Bota bem aqui. Verdade de Deus para todo o Brasil. Hoje, a maioria das igrejas elas crescem, sabe como? É um pastor que sai dessa daqui e aí ele vai para ali já levando um monte de crente que ele pegou da outra igreja. Outros dizem que estão fazendo missões e eles estão querendo embelezar a igreja do jeito que as coisas do mundo, do jeito de uma boate, do jeito, não é assim? Para atrair pessoas. Olhem para cá. Você não atrai crente com luzes pretas, amarelas. Você não atrai pessoas para Jesus, para libertar dos poderes das trevas, para libertar de Satanás, com coisinha bonita. Nosso louvor é bonito, nosso bate-palma, para você ir para a rua e dizer para o pecador miserável que ele precisa de Jesus, que ele precisa abandonar o pecado. Só se você conhecer quem é Jesus. Só se você conhecer quem é Jesus. Evangelho, meu Deus do céu, muita gente está pensando que evangelho é para atrair multidãozinha, para ter um aspecto numérico. Evangelho é poder de Deus. Evangelho é você querer ver vidas sendo salvas e libertas do poder. Evangelho é para quem conhece a Cristo. É isso que ele está dizendo aí ou não é? Aí ele diz, com infalíveis provas. O que leva um Pedro a abrir a boca? E observe bem que a Bíblia diz que eles viram que eles eram não eram de escolas, mas eles disseram, eles estiveram com Jesus. Você já esteve com Jesus? Olha para mim aqui, você já esteve com Jesus alguma vez? Eles estiveram com Jesus, o Nazareno. Eita, meus irmãos. Vamos ver lá. Tu leu aí todinho? Já, não já? Provas infalíveis, tudo direitinho, né? Vamos lá. 40 dias falando do que respeita ao reino de Deus. Ao reino dos céus. Jesus não falou de política, Jesus não falou de reino judeu, Jesus não falou de nada. Ele falou das coisas do céu. E quando os discípulos perguntaram, e diz uma coisa, e quando é que tu vai vir para estabelecer tua cidade e reinar? Ele disse, não compete isso a vocês. Não brinquem com isso aí, nem queiram saber. O Pai sabe tudo quando vai acontecer. E ele já estabeleceu os tempos. Cuidem em pregar o evangelho para ver vidas salvas. Eita, meus irmãos.
Eu fico pensando que nós poderíamos usar a internet para pregar o evangelho para muitas vidas. Quantos crentes não estão usando a internet, usando o TikTok, só para debate, escandalizar o evangelho, escandalizar a Bíblia, escandalizar o nome da igreja, escandalizar a palavra? Use os meios que nós temos disponíveis para pregar Cristo, que é a verdade que salva e liberta. Como é que diz lá? Voltando para Atos 4, 19 e 20, vamos lá. 4, 19 e 20. Porque não podemos... Seguindo, vai. 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo... 21. Continua? Pode. Não achando motivo para os castigar, deixaram-nos... Preste atenção. Eles não viram motivo para... os castigar. Os crentes aqui eram intolerantes? Os crentes aqui provocavam? Os crentes aqui caçaram conversa com eles? Os crentes aqui ameaçaram eles? Os crentes jogaram pedra neles? Os crentes jogaram maldição neles? Só estavam falando só porque curaram um homem. Não era assim? Só porque curaram. Isso é intolerância religiosa. Olhe para cá. Hoje estão falando em intolerância religiosa, atacando. Deixa eu dizer uma coisa, dizendo, fulano de tal atacou, mas também tem muitos que estão atacando a igreja também com intolerância religiosa, falando mal da Bíblia. Eu fico pensando, eu queria que essas autoridades do Brasil olhassem para isso. O que tem de pessoas, eu não sei o que fizeram, se alguém souber aí, algum juiz, algum deputado, algum ministro, algum vereador, o que fizeram com aquelas pessoas que rasgaram Bíblia, o que fizeram com aquelas pessoas que pegaram crucifixo, o que fizeram com aquelas pessoas que zombavam da Bíblia e do nome de Jesus? Porque se eu tenho que respeitar a fé do outro, o outro também tem que respeitar a minha. O que fizeram aí no Brasil? Quer dizer que a intolerância religiosa é só para quem é do outro lado? Me diga. E olha, está na hora, povo de Deus, se levantar, orar e falar mesmo de Jesus. Falar com a autoridade de Deus, pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho, vamos louvar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque está na hora. Está na hora. Você tem fé mesmo? Você está pronto para sofrer por ele? Prossegue a leitura, vamos lá. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pode ir. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. Isso. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo os que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Pronto, então preste bem atenção. Como é que esses discípulos tinham tanta autoridade? Por que eles enfrentavam demônios, autoridades, príncipes, reis, impérios? Não tinham medo de morte, eram perseguidos. E quanto mais perseguidos que eles eram espalhados, está lá em Atos 8:4, eles saíam pregando a palavra. Sabe por quê? Deixa eu dizer para vocês, porque eles viram provas infalíveis. Quando Jesus ressuscitou, eles viram a Jesus ressuscitado, e eles ouviram Jesus dizer para Tomé: bem-aventurados que não viram, que é o nosso caso, né? Assim é o nosso caso, mas só pode fazer missões, só pode sair pelo mundo pregando o evangelho, enfrentar culturas diferentes, aquele que realmente é chamado por Jesus. Aquele que já teve a sua vida impactada, que sabe que isso aqui não é fábula, que sabe, aquele que fica, gente, é o seguinte, eu creio nisso aqui, mas nisso aqui eu não creio que Jesus fez isso, tu não presta para nada, eu vou logo te avisar, vá fazer outra coisa, porque isso aqui é para quem tem fé nele, na palavra dele. É isso que é Bíblia, é isso que é ensino. Amanhã, querido professor, fale isso na sala de aula. Você não, olhe para cá, vamos ver Atos 20, verso 24, rapidinho, corre lá. Atos 20, 24. Isso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha aí. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Você fica com esse negócio, eu tenho medo, não é assim? Eu tenho medo, eu não vou falar. Você não pode, se tu tiver medo, larga esse negócio de mão. Por isso que Paulo disse, eu não tenho a minha vida, porque Jesus apareceu para ele.
Se Jesus realmente apareceu para ti, se ele realmente te salvou, você tem convicção de que ele é o Filho de Deus. Você tem convicção que ele perdoa teus pecados. E quem sabe que Jesus vive na vida não tem medo de nada, não tem medo de espada, não tem medo do futuro, não tem medo do presente, não tem medo de ameaça, não tem medo de nada, porque Jesus está dentro do céu e ninguém arranca. E ninguém arranca. Eita, meus irmãos, é muita